Mateus capítulo 5, versículo 20. A mensagem dessa noite será raiva no coração, julgamento segundo Deus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Irmãos, o Rei Jesus, ele fez essa declaração tanto quanto forte e impressionante no sermão que nós conhecemos como o Sermão da Montanha. É impressionante ele dizer isso porque os fariseus aparentemente eram pessoas boas, não é? Pessoas que viviam corretamente. Mas o que estava faltando? Né? Como que é essa justiça que excede a justiça dos fariseus, como Jesus disse? Que é como que nós devemos proceder, então, a exceder essa justiça? E aí Jesus começa a responder a essa pergunta para nós de forma clara e de forma convincente no texto de hoje. Nós vemos que é incrível a rapidez com que nós desenvolvemos a capacidade de nos esconder, não é? É muito fácil. Nós desenvolvemos essa capacidade de nos esconder, de fingir situações, e as pessoas começam a pensar bem de nós, enquanto a verdade em nosso coração está bem escondidinha. E aí nós temos essa capacidade de nos esconder. E Jesus, ele começou em sua época, né, conheceu, na verdade, em sua época, um grupo de pessoas que eram especialistas nisso, de se esconder. Eles eram conhecidos, como nós lemos, como os fariseus, os líderes religiosos em Israel. Os fariseus, eles tinham externalizado a lei de Deus. Eles conheciam a lei de Deus e proferiam a lei de Deus. E aí o que eles fizeram? Desenvolveram uma lista detalhada com todas as diretrizes da lei de Deus para que o povo seguisse, para o povo judeu seguir. Nós podemos até presumir que os motivos de início eram bons. Vamos fazer umas ordenanças aqui, umas diretrizes, e isso, de início, era bom. Por quê? Eles tinham a intenção de agradar a Deus. Eles queriam obedecer à lei de Deus. Eles queriam, então, com isso, ajudar com que os outros, com que o povo, fizessem o mesmo, obedecesse à lei. Mas eles, essencialmente, começaram a fazer algo, que é despersonalizar a obediência. Porque eles começaram a prescrever uma lista interminável de regras legalistas. Foram aumentando essa lista. E com o passar do tempo, eles adicionaram à lei de Deus 248 mandamentos, 365 proibições. E quando terminaram, eles tinham um sistema impressionante de regras, de condutas que o povo seguisse, mas estavam sem Deus. E como que isso aconteceu? Vamos ilustrar um problema. Deus disse, lá em Êxodo 20, versículo 8: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então ele disse claramente ao povo israelita que o trabalho era proibido no sábado. Estava lá na lei. Mas o que é exatamente o trabalho? O que é? Quando eu chego em casa, por exemplo, depois do culto no sábado, eu vejo uma folha morta em uma roseira ao lado, ali na minha casa, aí eu paro, vou lá e retiro essa folha. Eu trabalhei? Provavelmente não. Aí eu vejo um galho. Aí o que eu faço? Vou lá e galho. Eu trabalhei?
Pior, eu vejo um galho grande demais para quebrar. Aí o que eu faço? Pego um canivete, vou lá e tiro esse galho. Mas aí surge um outro galho maior que é impossível, é demais para o meu canivete. Então eu vou lá e pego uma tesoura de poda e corto. Eu já trabalhei. O que os fariseus fizeram? Eles colocaram isso por escrito, para que todos soubessem. Para que todos soubessem. Então, se não disse mais nada lá na lei, ele deve ter dado a eles alguma liberdade em termos de aplicação. Mas havia um problema maior. A abordagem dos fariseus começou a tomar conta do coração por obediência. Então, os fariseus externalizavam a justiça. Começaram a externalizar. Aí começaram a dizer, não faça isso, não faça aquilo, isso é proibido. Se você fizer, você não está bem com Deus. E se você não fizer, você vai estar bem com Deus. E essa lista, que inclui 613 mandamentos, aí você para e olha, você nunca vai ter a certeza de onde está com Deus, porque certamente você escorregou em algum item dessa lista. Mas sem problema, diz o fariseu. Temos outra coisa. Se você descumpriu aquela, temos outra coisa para você cumprir. Vamos colocar algo a mais para você compensar a falha que você teve durante a semana. Apenas faça o que dizemos, então você vai estar bem com Deus. Nós te garantimos isso. E foi nesse ambiente espiritual que Jesus ele pregou essa mensagem que chamamos o Sermão da Montanha. Ele começou seu ministério lá em Mateus 4, e aí ele começa a viajar por toda a Galileia, no versículo 23, Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo. Então nós vemos aqui que a fama de Jesus está se espalhando, diz o versículo 25. Grande multidão começou a seguir. Então ele sobe uma montanha no lado nordeste do mar da Galileia e ele senta-se e começa a sua mensagem. No versículo 3 ao 6 do capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Declara Jesus. Jesus está dizendo aqui na verdade você quer pertencer ao reino dos céus? Então você deve admitir que não merece estar lá. E que não tem curso ou algum outro recurso para mudar isso. Você está miseravelmente falido. Aí você lamenta essa realidade e diz, olha lá no versículo 4. Você lamenta o pecado, o que ele fez ao seu relacionamento com Deus e com o mundo, que são os mansos que herdarão a terra, declara Jesus, lá no versículo 5. Os humildes, os contritos, aqueles que reconhecem que não merecem privilégios que o seu rei oferece. Aqueles que estão famintos, não por comida. Na verdade, conforme diz no versículo 6, estão famintos, mas não por comida. Na verdade, nem pelos tesouros desse mundo, eles têm fome do quê? De justiça. Eles querem estar certos com Deus e com os outros mais do que querem respirar. E aí Jesus diz, eles serão saciados. Ele sabe, porque o próprio Jesus sabe que ele irá saciar os famintos, os sedentos. E é por isso, justamente, que ele veio, para resgatar os espirituais falidos, para dar a eles o que eles nunca conseguiriam alcançar por suas próprias tentativas. E aí, lá no versículo 28 do capítulo 20 de Mateus, nós vemos Jesus dizer que ele não veio para ser servido, mas para servir
para dar sua vida em resgate de muitos. Então, nós vemos que em favor dos espiritualmente falidos, Jesus fez um pagamento de resgate. Como? Se nós ler o resto do Evangelho de Mateus, nós vamos ver isso. Você verá a vida perfeita de Jesus, como ele fez o que nunca poderíamos fazer e que ainda somos exortados a fazer. A amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, mente e força, e amar o próximo como a nós mesmos. E então, conforme nós continuamos lendo, nós vamos ver Jesus propositalmente ir a Jerusalém e permitir que homens perversos o pregassem numa cruz, onde ele pagou a penalidade do pecado, não seus próprios pecados, porque ele não tinha nenhum. E aí ele morreu para pagar a penalidade pelos pecados de cada pessoa que admitiria sua falência espiritual, que lamentaria seus pecados e que depositaria sua confiança total nele. E para provar que seu pagamento era suficiente, ele conquistou a morte. E aí então, algumas semanas depois, ele retornou ao céu após dar aos seus discípulos a incumbência. Qual foi a incumbência? Vão, contem ao mundo o que eu fiz. Convidem-os, na verdade, a depositar a sua confiança em mim, a me seguir como vocês fizeram. Eu vou voltar, eu voltarei. E o Evangelho da graça gratuita de Deus, como nós vemos aqui, irmãos, é uma mensagem incrível. Deus salva por sua graça através de seu Filho, mas há um problema. E Jesus aborda esse problema neste sermão. Pecadores destinados ao inferno acham que sabem mais do que Deus. Eles ingenuinamente acham que estão bem com Deus por causa das coisas boas que fazem. E Jesus tem algo a dizer a tais pessoas. Voltando no capítulo 5, versículo 20. Pois eu vos digo. Ele diz no versículo. Eu vos digo. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. São palavras chocantes. Quando se tratava de uma vida boa, de uma vida limpa, os escribas e os fariseus tinham estrelas demais no gráfico. Eles viviam vidas boas, eles guardavam a lei, eles pagavam as suas contas, eles nunca perdiam um culto. Mas eles vão perder o céu, diz Jesus. Vão perder o céu. E nós enfatizamos aqui que você também vai perder ao céu se a sua justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus. Então, como que é isso, ter uma justiça que excede a dos fariseus? Não precisamos nos perguntar porque Jesus diz claramente. Nos ensinamentos, nós vemos Jesus trazer ilustrações tangíveis para demonstrar a diferença entre uma justiça genuína, uma justiça farisaica e legalista. E Jesus identifica o problema superficial, mas depois ele aponta o problema real. Lembra daquela passagem que Jesus usa 6 vezes para destacar o contraste? Ouvistes o que foi dito? Ouvistes o que foi dito? E aí ele diz, lá no versículo 21, 27, 31, 33, 38, 43. Aí depois ele diz, mas eu vos digo. Vistes, né? Ouve o que estão dizendo aí, só que agora sou eu que estou dizendo. E aí Jesus está neste momento em um resgate, uma verdadeira missão de resgate. Ele está tentando ajudar pessoas boas a ver o que Deus vê. Olha a missão de Jesus. Tentar ajudar pessoas boas a ver o que Deus vê. E o que Deus vê? Que elas não são boas o suficiente para chegar ao céu.
6 vezes ele citará o que eles ouviram que Deus disse. E 6 vezes ele mostra a elas que elas perderam o cerne do que realmente Deus disse. E aí Jesus começa com o assassinato. É bem claro, não é? Todos nós sabemos o que é um assassinato. Matar. Jesus usa esse comando para expor o perigo de se contentar com a justiça externa e nos mostrar a necessidade de uma justiça interna que somente Ele pode nos dar. Olha no versículo 21 do capítulo 5. Ouvistes que foi dito aos antigos? Não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Na verdade, Jesus, está dizendo aqui o que foi dito aos antigos na lei. Os seus ouvintes nunca tinham ouvido isso? Não. Nós vemos aqui que Jesus está trazendo à tona o que eles estavam ouvindo constantemente. Eles já tinham ouvido isso. Então, o que foi dito aos antigos 14 séculos antes. Eles sabiam. Jesus está citando o 6º mandamento, onde nós encontramos então esses 10 mandamentos. Eles estão na lei de Deus, que Deus deu a Moisés e aos israelitas por volta de 1400 anos atrás, antes de Cristo. E aí ele está citando a Torá, especificamente o que está registrado em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, onde nós lemos: não matarás. Mas esperem um minuto. A lei de Deus está dizendo: não matarás. Mas e aqueles todos os tipos de matança que ocorria no Antigo Testamento? Os israelitas foram instruídos a ir à guerra, a tomar a terra prometida. Além disso, Deus havia prescrito pena de morte para quem desafiasse deliberadamente a sua lei. Então a palavra matar, aqui ela é melhor introduzida como um assassinato. Então, como nós lemos, não matarás. O 6º mandamento, Deus proibiu uma atividade criminosa para tirar uma vida inocente. Nós chamamos isso hoje de homicídio. Não farás isso, diz a lei de Deus, nenhum assassinato. E quem assassinar estará em perigo de julgamento. E aí, em cada cidade judaica, havia um tribunal composto pelos anciões local. Eles eram os responsáveis pelos procedimentos legais. E eles lidariam com o assassino. E foi isso que eles ouviram. Foi o que o livro deles disse. E é também como a religião opera. Faça isso, espere isso. Não faça isso, espere isso. A religião diz que assassinato é errado. Além disso, a religião diz que os assassinos serão julgados e considerados culpados. Jesus não está criticando a lei. Ele tinha acabado de dizer lá no versículo 17 do capítulo 5: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir a lei. Então, ele não tinha vindo para destruir, mas para cumprir a lei. Mas o problema era que eles mesmos tinham destruído a lei com seus sistemas religiosos. Deus deu os 10 mandamentos, 8 deles são negativos. Não tem outros deuses, não tenha ídolos, sem juramento, sem adultério, sem roubo, sem mentiras, sem cobiças. E este sem assassinato. E por trás de cada comando negativo, há uma expectativa positiva. Não mate, essa é a negativa. Proteja e promova a vida, essa é a expectativa positiva. Faça isso com a vida daqueles que são fracos e vulneráveis. Proteja. Faça isso com os idosos. Faça isso com uma criança indefesa.
Faça isso com a criança que ainda está no ventre da sua mãe. Expectativa positiva. Mas os fariseus fizeram o que a religião feita pelo homem sempre faz. Eles restringiram a lei, distorceram o mandamento de Deus a ponto de perder sua verdadeira intenção. Eles minimizaram o mandamento de Deus, eles se concentraram no quê? No negativo. Eles se concentraram na ação do assassinato, mas eles perderam completamente a intenção por trás dessa ação. O problema não está no dedo que puxa o gatilho da arma mortal. Não é. O problema é o que se passa no coração da pessoa que segura essa arma. E no versículo 22, Jesus diz, eu, porém, vos digo. E aí, se nós estivéssemos na época, poderíamos dizer, uau, né? Quem é esse que ousa citar a lei de Deus? Quem é esse que ousa citar a lei de Deus? Mas eu digo. E é isso que a multidão está se perguntando quando Jesus termina. Que eles ficaram atônitos. E aí lembra-se da passagem que fala que eles ficaram atônitos porque ele os ensinava como tendo autoridade. Eles ainda não sabem, mas aquele que deu a lei 14 séculos antes está agora corrigindo a noção errônea que eles tinham sobre a lei. Mateus 5:22, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu de sinédrio, e qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Aqui está a justiça externa. Não mate. Tá bom, nós entendemos. Eu não matei ninguém. Então, eu estou muito bem. E Deus está satisfeito comigo. Mas nós vemos que Jesus diz o quê? Todo aquele que está bravo com seu irmão está sujeito ao quê? A julgamento. Bravo. Jesus leva a justiça a outro nível, não é? Nós estávamos falando de assassinato, agora nós estamos falando de estar bravo. Esse mundo está cheio de pessoas raivosas. E vamos ser honestos, nossas igrejas, lares são frequentemente cheias de pessoas raivosas. Nós muitas vezes não podemos reconhecer a raiva, e mesmo se reconhecemos, o que nós fazemos? Minimizamos ou escondemos. Fariseus e escribas. Se nós não excedermos a justiça deles, segundo Jesus, a raiva é um problema grande. Pergunto para todos nós, quantas vezes nós ficamos irritados? Quantas vezes nós ficamos frustrados? Embora você possa não pensar nisso com frequência, se nós olharmos atentamente para qualquer dia, quase todo mundo se encontra com raiva em ações e atitudes. Algo derrama, raiva. Algo desaparece, raiva. Ficamos presos no trânsito, acabou o dia. Alguém nos fecha na estrada, raiva. Ou sentimos que as pessoas com quem nós vivemos, com quem nós trabalhamos, estão apenas tornando a nossa vida mais difícil. Raiva. Irmãos, embora ninguém queira ficar com raiva, o que acontece? O que acontece quando nossas irritações e frustrações surgem novamente? A raiva é tão comum. E isso torna a mensagem de hoje tão vital para todos nós, para todos. Olhares raivosos matam no que diz respeito a Deus. Concordam? Nenhum assassinato
Isso é um dado adquirido aqui. Creio que ninguém nunca assassinou alguém aqui neste momento. Mas eu digo a todos, aquele que disse que veio para cumprir a lei, Jesus cumpre a lei, ele a cumpre por sua vida perfeita. E aqui ele está cumprindo por sua instrução ao tomar as palavras da lei e nos mostrar a plenitude daquilo que Deus pretendia. Ele diz que a raiva é inapropriada, é errada. Ele diz que pessoas irritadas são responsáveis. Para dizer novamente, Jesus não está realmente dizendo nada de novo aqui para nós. Pois essa era a intenção da lei de Deus o tempo todo. Por trás de cada mandamento negativo de Deus há uma expectativa positiva. Lembra? Negativo, não há outros deuses diante de mim. Positivo, ame a Deus de todo o seu coração. Negativo, sem adultério. Positivo, seja fiel ao seu cônjuge. Negativo, sem cobiça. Positivo, seja contente. Negativo, não mate. Positivo, faça tudo o que puder para proteger a vida, para promover a vida. A intenção da lei é essa. Jesus coloca o holofote, então, neste momento, no coração. Se o coração estiver certo, a ação estará certa. Se o coração estiver certo, a sua ação estará certa. Então Jesus nos dá 3 exemplos de raiva inapropriada no versículo 22. E primeiro ele diz que todo aquele que se irá contra seu irmão estará em perigo de julgamento. E na verdade existem 2 tipos de raiva. O primeiro tipo é o thumos no grego, que descreve uma raiva que se inflama e rapidamente ela morre, desaparece. Uma raiva, sabe aquela raiva passageira? E é aquele chamado cabeça quente. É a pessoa intensa que tem um pavio curto que facilmente fica com raiva, aceso. Mas a segunda palavra grega usada para raiva é orge, que nós falamos na mensagem de ontem, lá em Tiago. Esta é uma raiva de longa duração. É o que Tiago estava falando. Seja tardio para irar-se. Essa orge, seja tardio para isso. Uma ira longa é como um vulcão, é como uma panela de pressão. Esse é o tipo de raiva que uma pessoa alimenta para mantê-la aquecida. Se você tem orge no seu coração, os outros provavelmente não vai ver. Está ali escondido. Mas está ali dentro. Está apodrecendo. Está agitando, está construindo no seu coração, está tramando, está meditando até um certo momento que explode. E quando ela surge, você não precisa nem levantar a voz. Às vezes só com o olhar, não é? Às vezes só com o olhar. Irmãos, isso tudo é de nós. Isso tudo é de nós. Quem de nós não ficou bravo com alguém essa semana? Neste ponto nós precisamos esclarecer. Toda raiva é pecado? Efésios 4:26 diz o quê? Vamos ler juntos. Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis. Toda raiva é pecado? Não. Precisamos, então, deixar isto claro. Raiva é uma emoção. A raiva é uma emoção. É uma emoção que surge quando algo não está errado. Então, quando algo acontece que não agrada ao Senhor, Ele nos deu essa emoção, que nos incita a ação para lidar com o problema. Lembra-se quando Jesus virou a mesa no templo? Foi essa raiva. Na maioria das vezes, e o problema é esse, quando nós vemos irai-vos e não pequeis. A maioria das vezes, a nossa raiva não é porque houve uma violação do padrão de Deus que nos incomodou.
A raiva, muitas vezes, é por nós. Nossa, é algo meu. Você está no meu espaço na estrada. Surge a raiva. Essa raiva é pecado. Você ofendeu a minha reputação. Essa raiva é pecado. Você está desperdiçando o meu tempo e eu estou bravo com isso. Pecado. O que Jesus disse que acontecerá com a pessoa que está com raiva de seu irmão? Ele diz que a pessoa está sujeita ao julgamento. Então, ser responsável por lei, legalmente responsável, um assassino vai direto perante um juiz, ele é considerado culpado, sentenciado a uma punição justa. E aqui Jesus diz que nós também seremos condenados, culpados, se abrigarmos a raiva em nossos corações. Então a raiva não deve estar focada no eu, no meu, mas naquilo que viola os padrões de Deus. Enquanto nenhum tribunal humano é competente para julgar a pessoa que tem um coração irado, Deus é. Deus é. E Ele é capaz. E Ele faz isso. E Ele tem muito a nos dizer sobre a raiva. Ele proíbe essa raiva injustificável. Olha lá em Tiago 1, 19 e 20. Nós lemos ontem. Meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Lembra? Pronto, ou seja, rápido para ouvir. Tardio para falar. Tardio para irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Colossenses 3 e 8. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. 1 João 3 e 15. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. Só o fato de odiar é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Voltando lá em Mateus 5:22, Jesus dá um segundo exemplo inapropriado da raiva. Quem insultar seu irmão será réu de sinédrio. Então, todo aquele que disser a seu irmão raca estará em perigo de julgamento. É isso que a raiva faz com tanta frequência. Ela se expressa em palavras. A raiva se expressa em palavras. Então Jesus descreve a conversa entre uma pessoa irada e o seu irmão. E essa pessoa irada chama o seu irmão de raca. O próprio som parece que já é ruim, né? Raca. Esse som já nos dá uma pista. Que é um som, é algo depreciativo, áspero, de abuso. O homem diz que está cheio de desprezo e arrogante por esse sermão ao falar isso. E no português nós poderíamos dizer como algo tolo, cabeça dura, idiota, palhaço. Você já atacou alguém com essas palavras? O que Jesus diz que acontecerá com a pessoa que usa esses insultos, essas linguagens depreciativas? Mais uma vez, ele diz que a pessoa será responsável, desta vez perante o sinédrio. Ou seja, perante um conselho. Mas aqui ele não está falando conselho do homem, está falando conselho de Deus. Perante o conselho de Deus. Deus não desculpa a linguagem condescendente. Seja político, falando sobre os seus oponentes, seja empregado falando sobre os seus empregadores, seja estudantes falando uns para os outros, sejam pastores falando de outros pastores, membros falando de membros, familiares falando de familiares. De acordo com Jesus, Deus ouve esse tipo de discurso e responsabiliza a pessoa que está dizendo, está falando dessa forma. Então, um terceiro exemplo, também no final do versículo 22,
Qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Olha, se chamar uma pessoa de raca é um insulto à inteligência de alguém, chamar a pessoa de louco é um insulto severo ao seu caráter. Em grego, moros é idiota. Já chamou alguém assim? Idiota? Lá no lado sul de Jerusalém, havia uma ravina que outrora era associada à adoração do deus pagão Moloque. O rei Josias, ele trouxe grandes reformas lá em Israel, e uma delas foi profanar esta visão anteriormente devotada a Moloque. Então ele transformou em um poço de lixo aquele lugar. E mesmo nos dias de Jesus, o Vale de Rinom era o lixão da cidade de Jerusalém. Lixo, sujeira, cadáveres de criminosos eram queimados nesse vale. E como resultado, havia uma combustão lenta e contínua. Um fogo contínuo e um fedor contínuo. E a Bíblia aplica essa imagem horrível ao julgamento reservado para aqueles que rejeitam e desobedecem a Deus. É chamado de inferno e mais tarde lago do fogo. Onde é descrito lá em Marcos 9, 44 e 46, o inferno é descrito como o lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Então, deixa isso penetrar na sua mente e no seu coração. O que Jesus ele está dizendo no versículo 22? Ele está dizendo que nós podemos estar aqui hoje sem nunca ter puxado um gatilho de uma arma, sem nunca ter matado outra pessoa. Nunca enfiamos uma faca mortal no peito de ninguém. E ainda assim podemos estar nos sentindo muito bem sobre nós mesmos. Assim como os fariseus se sentiam. Mas Jesus diz que isso é justiça externa, que é inadequado. Ele diz que a raiva é um problema tão sério para Deus quanto o assassinato. Se estamos aqui hoje e nós temos sempre abrigado raiva em nosso coração, nós somos responsáveis diante de um Deus santo. Jesus está falando com todos nós, então, não é? Somos todos culpados como acusados. Todos. Mas Ele não está nos dizendo isso porque Ele nos odeia, mas porque Ele nos ama. Você pode estar perguntando aí, como que isso é um ato de amor? Nos dizer que violamos o mandamento de Deus só porque estamos com raiva? Irmãos, Ele veio a este mundo para nos resgatar do inferno. E o inferno que nós merecemos. Por violação ao sexto mandamento. Por violação a todos os outros mandamentos. E é por isso que Ele foi na cruz, foi por isso que Ele conquistou a sepultura. Se nos arrependermos e crermos nele, Deus vai nos perdoar de tudo isso. E Ele vai nos dar a vida eterna. Mas Jesus mostra seu amor por pessoas iradas de outra forma. E o próximo ponto que Ele faz em seu sermão, nós vemos que Jesus ele é tão prático, que Ele dá aos seus seguidores um cenário de raiva. Ele chega e mostra aquele cenário de raiva. E no primeiro Ele nos mostra o que fazer se a nossa raiva afetou um companheiro cristão, um irmão. E no segundo, Ele nos mostra se esse não é um cristão, mas é um acusador ou um adversário. Olha lá no versículo 23 ao 24 do capítulo 5. Se você ofender o seu irmão, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares, vem à mente, de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, volta lá e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha a praticidade que Jesus nos dá. Jesus começa com o que foi chamado do caso do irmão ofendido,
E aí nós temos que imaginar a cena. Um homem entra no templo carregando a sua oferta. Ele entra no pátio dos sacerdotes, é acompanhado por um sacerdote. Ele veio oferecer seu sacrifício a Deus, assim como o Senhor ordenou. Mas de repente, ele se lembra de algo, e aí ele vira para o sacerdote e diz: segura aqui meu animal, tenho que ir resolver um problema. Eu tenho negócios importantes para resolver antes de eu oferecer meu sacrifício. Voltarei o mais breve possível. Segurei. Irmãos, o que foi que interrompeu a adoração deste homem deveria também interromper a nossa própria adoração. O que é que deveria estar fazendo as pessoas abandonarem os cultos em todo lugar nesta noite? E aqui é a resposta, de acordo com Jesus. O adorador se lembra de que seu irmão tem algo contra ele. E devemos observar isso com cuidado. Jesus, ele não está falando sobre um problema que nós podemos ter com o nosso irmão, mas um problema que o nosso irmão tem conosco. Não é? Não é um problema que nós podemos ter com o nosso irmão, mas é um problema que o nosso irmão tem conosco. Contrário. Isso é muito estranho, né? O problema que o irmão tem comigo e eu tenho que ir lá resolver. É muito mais provável que nós nos lembremos quando alguém nos fez mal do que quando nós prejudicamos outra pessoa. Não é? O famoso ditado: quem bate esquece, né? E quem apanha? É esse ditado, mas é isso que está falando aqui. A adoração tem esse tipo de efeito na pessoa que está adorando em espírito e em verdade. Quando nós adoramos aquele que nos perdoa, nós prestamos muita atenção em tudo. Em como nós tratamos os outros. Então nós vamos levar essa instrução a sério. Você veio para o culto e isso é bom. Você está desfrutando de Deus, está desfrutando das bênçãos do perdão de Deus. Tudo bem. E talvez agora mesmo esse Deus que você está adorando esteja te lembrando de algo. Você tem um irmão que ofendeu. E a ofensa está apenas pairando aí na sua cabeça. Talvez seja uma palavra descuidada para o seu cônjuge na noite passada. Talvez seja uma promessa quebrada a um parceiro de negócio sobre dinheiro. Ou possivelmente você explodiu de raiva contra um membro da igreja ou contra alguém da família e ele ainda está sofrendo. E agora mesmo o Espírito Santo está lhe lembrando dessa ofensa. Por quê? Porque ele te ama. Porque ele te ama. E você fará o que Jesus disse? Quero te lembrar de uma coisa. Um fariseu nunca faria isso. Nunca. Ele nunca está errado. A culpa é da outra pessoa, não é minha. Mas os seguidores de Jesus não são fariseus. E às vezes nós pecamos. Mas quando nós pecamos com a ajuda de Deus, nós vamos e buscamos conciliação. Nós buscamos o perdão. E nós conhecemos o perdão também. Então, assim como o Pai Nosso fez conosco, por amor a Jesus. Mas Jesus, ele não para por aí. Continua sendo prático e nos ensinando. Às vezes a nossa raiva afeta o irmão, mas às vezes ela vai para fora da igreja. E aí? E aqui está o que fazer se você ofendeu o seu adversário. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil.
Isso tem chamado do caso do adversário oposto. Jesus ele aparece descrevendo aqui um não cristão a quem nós prejudicamos. Ele é considerado como o nosso acusador. O que indica que ele tem nos apontado algo que não está certo. Mas aparentemente o que nós fazemos? Oramos. Deixa ele para lá. Ou talvez nós fazemos o quê? Foi culpa minha, culpa dele. Ele me entendeu mal. E dizemos isso, muitas vezes, irmãos, com muita frequência. E aí o que acontece? Ele nos leva ao tribunal. Pense nisso. Aqui está um não seguidor de Jesus levando um seguidor de Jesus para o tribunal. Um não seguidor levando um seguidor para um tribunal, pior, um tribunal secular. E não é exatamente esse tipo de publicidade que fará as pessoas pensarem bem de Jesus, não é? Isso acontece alguma vez? Os cristãos alguma vez ficam com raiva e pecam contra outras pessoas fora da igreja? No mundo real, sim. Às vezes nós fazemos isso, nós não somos perfeitos. Mas como nós pertencemos àquele que é e que ele vive em nós, nós sabemos o que fazer quando isso acontece. Ele diz, em vez de você, filho meu, negar o problema e culpar a outra pessoa, nós devemos tomar a iniciativa. Tome a iniciativa, vá e resolva essa disputa antes que ela chegue ao tribunal. A palavra-chave aqui é rapidamente, no versículo. Concilie-te depressa, rápido. Concilie-te depressa com aquele que nos acusa, para dizer, Senhor, por favor, ouça, eu estava errado pelo que eu fiz a você. Quero consertar isso. Quero esclarecer isso agora. Se fizermos isso, Jesus diz que evitaremos algumas consequências sérias. E se não fizermos, o que vai acontecer? Nós vamos enfrentar consequências sérias. Nós seremos entregues ao juiz, depois ao guarda, depois colocados na prisão, e ficaremos lá até que a dívida seja paga até o último centavo. Bom, pelo menos era assim que funcionava no primeiro século. E mesmo que as consequências específicas sejam diferentes hoje, no século XXI, a questão é a mesma. De acordo com Jesus, não basta apenas assassinar as pessoas. O que é necessário é buscar relacionamentos corretos com pessoas. Não importa o custo. É isso que ele está nos dizendo. Se ofendemos um irmão, vamos e buscamos reconciliação com esse irmão. Se prejudicamos alguém, mesmo um descrente, nós fazemos tudo o que nós pudermos para consertar isso. E devemos fazer isso rapidamente. Porque não é essa publicidade que Jesus espera. Esta é uma justiça que excede a justiça dos escribas e dos fariseus. É a justiça que Jesus coloca no coração das pessoas quando elas se arrependem, quando elas o recebem como seu Salvador e Senhor. E isso aparece para todos verem. É essa a publicidade que ele quer. Mais uma vez, o fariseu, ele não tem esse tipo de retidão. Nós dissemos aqui. O fariseu, ele não tem esse tipo de retidão. Você pode dizer, ele não tem um coração para isso. Porque quando ele está errado, o que ele vai fazer? Procurar um advogado. Vou procurar um advogado, vou salvar o meu próprio pescoço, não importa o que aconteça. Porque tem uma reputação a proteger, a sua própria. Sem mencionar uma conta bancária a proteger também. Então, em suas ações,
revela onde ele realmente está com Deus. Sua justiça, se ele tem alguma, é toda externa. Então, para finalizarmos, algumas questões a considerarmos dessa mensagem. Eu tenho um problema de raiva? De acordo com Jesus, todos nós temos. E é um problema sério. E isso faz com que todos nós sejamos culpados de quebrar a lei de Deus. Mas o que essa minha raiva revela sobre o meu coração? Se eu sou uma pessoa raivosa, o que preciso não é meramente um curso de gerenciamento de raiva. Preciso de uma mudança de coração. Não um curso de coaching aqui. Há apenas um cirurgião que pode transformar um coração raivoso. O que preciso fazer essa semana, então, de acordo com Jesus? Talvez nós precisamos buscar a reconciliação com o irmão. Talvez nós precisamos consertar as coisas com alguém que nós prejudicamos. Talvez nós precisamos de um novo coração. Então não espere. Devemos fazer isso rapidamente. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos.